Diante de certas situações da vida, quem é que já não precisou de um gesto de apoio, como coçar a cabeça, mexer com a mão, enrolar os cabelos? Numa situação de tensão maior, todo animal vai procurar se proteger. E nós, humanos, também vamos procurar sair da situação de tensão através de dois mecanismos básicos: ou o ataque ou a fuga. E quando esses mecanismos de defesa não são suficientes, há uma necessidade, então, de compensar ou uma busca de procurar se adaptar a uma situação insuportável, desagradável. Então, vamos conversar um pouco sobre as consequências do esforço humano em tentar sair de uma situação difícil, que pode ser das mais variadas formas. Então, conversamos agora com você, participante do nosso canal Consciência Desperta, sobre tricotilomania, que vem da palavra grega tricô, que quer dizer cabelo, e tilo, arrancar. É um transtorno disfórmico, um transtorno do controle do impulso, onde há hábitos que se repetem de modo descontrolado. E esse hábito é arrancar, puxar, sugar os cabelos e pelos do corpo, de modo geral, e especificamente cílios, sobrancelhas, pelos do braço, pelos pubianos. E a pessoa, nesta condição, para aliviar sua tensão, ela também puxa o de quem estiver perto, os filhos, os companheiros. É um transtorno grave que atinge de 1 a 4% da população. É uma resposta ao estresse, numa tentativa de aliviar. E tentando aliviar uma tensão de algo que a pessoa não entende bem, a pessoa vai, então, puxar os cabelos ou arrancar repetidamente. Ela não consegue parar. Por isso é caracterizado, então, como uma compulsão. E esse transtorno está numa tríade com mais dois outros, que é a cleptomania e a piromania. Ou seja, a pessoa rouba sem uma necessidade aparente de roubar, e a outra tem o hábito de colocar fogo nos objetos. Esse comportamento se baseia numa grande quantidade, digamos, de uma ansiedade. Com a busca da tentativa de alívio, surge também o prazer, que vem da dor, de puxar os pelos e arrancar, e também se cria um hábito através dos mecanismos ativados dos sistemas de recompensa. Então, a pessoa, ao mesmo tempo que ela tem prazer, ela pode também sentir a dor e continuar, até porque começa a sentir um prazer após a dor. Na busca, então, de que o seu cérebro produza substâncias como a endorfina, a serotonina e a dopamina. É um hábito também considerado de automutilação, em que a pessoa tenta dar conta de uma ansiedade de modo irracional. Ela pode roer unhas, pode puxar a pelinha, né, em torno do dedo, as cutículas, pode procurar se arranhar, se cutucar com facas, com agulhas, com objetos, enfim, que estejam disponíveis. Algumas pessoas não só sugam o cabelo, como mastigam e comem. Como a digestão é difícil devido à impossibilidade da digestão da queratina dos cabelos, da queratina dos cabelos, o que acontece? Ela vai formando um bolo no estômago, uma massa capilar, que
causa então náusea, enjoo, ânsia de vômito, e quando a pessoa não se libera dessa massa e ela adquire uma forma substanciosa, volumosa, algumas chegam até 80% do tamanho do estômago, há necessidade de uma cirurgia, porque senão essa pessoa poderá chegar à morte. Em outro vídeo, aqui no canal, você pode ver o caso em que houve a necessidade de uma cirurgia para que uma jovem de 16 anos pudesse continuar viva. Se esse transtorno ocorre por um descontrole do impulso, é um caso que precisa de um atendimento médico, psiquiátrico, pode-se até recorrer a um clínico geral, porém, há uma necessidade de medicação, e essa medicação vai ser um ansiolítico, um antidepressivo ou um antipsicótico. É mais citado o uso de duas substâncias, a sertralina e a fluoxetina, que eu já citei no vídeo que eu já falei para vocês aqui, que está no canal também. De modo geral, a pessoa custa muito a ir buscar uma ajuda, porque ela tem vergonha, porque ela já sofreu bullying, vexame, enfim, ela já adquiriu uma baixa autoestima, tem medo de se confrontar com a situação. Em se tratando de uma evidência de que é uma doença psiquiátrica, as pessoas fogem ainda, há muito desconhecimento a respeito da importância do trabalho do médico psiquiatra, que vai precisar também do apoio de outros profissionais, como um psicólogo, é fundamental o tratamento psicológico, um dermatologista que vai tratar as feridas que vão surgindo, as cicatrizes que ficam, e um esteticista que ajude esta pessoa a recuperar os cabelos, que eles ficam muito fragilizados devido à perda do bulbo capilar e quebradiços. Então, é necessário que haja um tratamento multidisciplinar, que é considerado um tratamento difícil e às vezes de longo prazo. Em alguns casos, não se dá a recuperação, porque o paciente não tem a paciência mesmo, literalmente, de dar conta daquilo que é necessário para o seu tratamento. Como é que vamos ajudar uma pessoa nessas condições? Já que é uma doença que pode começar na infância ou na adolescência e chegar, se não for tratada, à adulticidade. Em princípio, vou deixar aqui algumas dicas. A pessoa deve observar os seus hábitos compulsivos, aqueles que acontecem sem o controle da própria vontade. Em que situação isso acontece? Porque às vezes acontecem situações que trazem uma lembrança de um trauma, de uma vivência desagradável. Identificar também os seus pensamentos automáticos repetitivos, como: não aguento mais essa situação, ninguém me ama, não quero mais ficar nesse lugar, não suporto esse emprego. Identificar também os gatilhos emocionais, que são situações que catalisam determinados comportamentos. São emoções que se tornam presentificadas numa determinada expressão comportamental. Então, a pessoa age de modo compulsivo, agressivo, enfim, ela dá vazão a uma emoção que não elaborou, que desconhece de forma precipitada, não racional. Então, esta pessoa vai usar substitutos para trocar o ato negativo por um ato positivo, ou uma emoção negativa por uma que seja um antídoto. Emoções, então, positivas, opostas àquelas que trazem o estresse, e com esse estresse, a tentativa de busca de alívio vai levar a pessoa a tomar uma atitude, um ato repetitivo compulsivo. Também procurar prestar atenção na sua respiração, praticar respirações profundas, se possível, a respiração abdominal, inspirando, retendo o ar, soltando devagar o ar pelas narinas. Assim a pessoa vai diminuindo a sua ansiedade. Pode recorrer também a artesanatos, a arte-terapia, praticar esportes, fazer yoga.
Buscar relacionamentos positivos de pessoas que pensem de modo positivo, pessoas que lhe deem afeto, atenção, mais consideração como pessoa e que ela possa se sentir mais aceita. E buscar também o apoio profissional competente. Um bom médico, um médico que conheça bem a questão da patologia. Existe no Rio de Janeiro um médico especialista que é o Dr. Flávio Valdozeni Alheira, que tem estudado esta patologia por longos anos. Então, é uma referência de trabalho sério. Existe artigo dele em sites disponíveis para a população. Artigos claros, de leitura fácil. Quero lembrar aqui também que a caixa de areia também é um instrumento muito interessante de ser trabalhado de forma terapêutica. A pessoa se disponibiliza de uma caixa, coloca vários objetos e um profissional vai acompanhando. Ela pode fazer isso de modo terapêutico, mas o ideal é que faça em um consultório com um profissional, de preferência treinado na psicanálise ou na analítica junguiana. Outros métodos de tratamento também estão acessíveis e fáceis para que a pessoa possa começar a interagir com ela própria de um modo mais profundo, procurando entender o porquê dos seus atos, o porquê das suas emoções, quando começaram, quais são as causas. A meditação, ela e tem sido comprovado pelos estudos científicos. Eu tenho me empenhado no Laboratório de Mapeamento Cerebral e Integração Sensório-Motora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, neste estudo, e as evidências são bem consistentes de que a meditação promove estados modificados de consciência, ela facilita novas aprendizagens, reestrutura também a circuiteria cerebral ou muda a forma dos esquemas, digamos assim, de imagens mentais que podem então favorecer a mudança de hábitos. É muito importante avaliar que estruturas cerebrais, como informam as neurociências, estão comprometidas com a este quadro de tricotilomania. Porque essas estruturas, algumas mudam a forma e o volume, e então elas se tornam diferentes de uma pessoa que não tem o transtorno. Elas têm uma quantidade menor de substância branca também. E algumas partes ou estruturas cerebrais estão bastante associadas com a tricotilomania ou a mania, o hábito de arrancar os cabelos compulsivamente. O córtex orbitofrontal, o córtex cingulado anterior e estriado. Isso tem sido visto em imagem através de ressonância e tomografia por emissão de pósitrons. E assim, então, é possível que, através do uso dos exames com imagens, que o profissional, o psiquiatra, o médico, juntamente com o psicólogo, o neuropsicólogo, possam ter mais base para encaminhar a solução terapêutica mais adequada ao tipo de paciente e a forma como se manifesta a compulsão. Vejam também meu vídeo sobre o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, em que foco alguns aspectos que vão facilitar que vocês entendam também esse transtorno de descontrole compulsivo, então, de um determinado comportamento, no caso, arrancar, comer, puxar, enrolar os cabelos. Além da contribuição que nós temos de um estudo mais profundo das sombras, como na terapia analítica junguiana, nós temos a contribuição de um psicólogo americano, o primeiro psicólogo considerado americano, William James, que ele faz umas avaliações a respeito da relação entre o comportamento, a psicologia e as religiões. O que é o comportamento religioso? Porque existe hoje no Brasil um estudo sério que vem tentando mostrar que a religião, a espiritualidade,
são terapias complementares bastante consideradas, com um índice muito alto na diminuição da ansiedade, que por consequência gera também o transtorno compulsivo. Assim, a doutora Juliane Piassati Gonçalves fez a sua pesquisa e ela trouxe esta informação de que a espiritualidade vivenciada através da religião ou de modo ortodoxo, sem um vínculo a um rótulo religioso, traz benefícios na intervenção do bem-estar e da saúde. Ela pesquisou 5.000 artigos, escolheu 28 entre eles e fez a sua dissertação na Universidade de São Paulo sobre a importância das práticas religiosas positivas, porque ela destaca em seu trabalho que algumas práticas religiosas, elas, ao contrário, elas prejudicam, intensificam a aparição de transtornos, porque estão baseadas na pressão emocional, no medo, que aumenta então o grau de pressão interna do paciente, da pessoa portadora do transtorno da tricotilomania. Então é importante destacar que aquilo que faça com que a pessoa se sinta bem, confortável, que ela se sinta adaptada ao meio, que as ameaças não sejam tão intensas, tão desesperadoras, que qualquer informação ou prática que mobilize a sua consciência para que ela possa encontrar um suporte firme em que ela possa se apoiar, vai ajudar bastante. Assim, amigos, existe o trabalho de avaliação entre o estudo da psicologia e da religião, teórico e prático, de um psicólogo americano chamado Kenneth Pargman, que é um PhD e foi destacado como um trabalho excelente na abordagem entre o estudo da religião e da psicologia. Tenho enfatizado os outros saberes nesse canal porque a ciência é, sem dúvida, um caminho de menos erros. Mas nós vivemos num mundo que outros saberes se encontram e que nós podemos nos beneficiar desde que sejamos prudentes, usemos a lógica, o discernimento e a experimentação também, que é fundamental, como nos fala a doutora Juliana em sua pesquisa, que é a necessidade, então, de que se criem outras formas de estudar mais detalhadamente o porquê as religiões beneficiam a baixa da ansiedade e a diferença entre a prática religiosa e uma prática espiritual, que quero também concordar com ela no aspecto de que não é necessário ter uma religião para ter espiritualidade. E a espiritualidade é encarada como uma possibilidade de transcendência na vivência humana e ir além daquilo que nós estamos habituados. E aí nós temos a contribuição também do psicólogo e filósofo Ken Wilber, que traz uma psicologia chamada psicologia integral, e de que gosto muito da abordagem, porque ela nos permite a vivência e o tratamento do paciente em múltiplas dimensões, de um todo mais amplo, e também o trabalho de Daniel Goleman, que tem contribuído, e outros neurocientistas que têm estudado as tradições orientais, principalmente a meditação, como um suporte muito positivo, muito contributivo na mudança da organização cerebral. O tratamento ainda é considerado difícil, mas é possível que o paciente ou a pessoa portadora tenha uma vivência mais esclarecedora sobre o seu quadro patológico e possa aliviar os sintomas, recorrendo então à busca de ajuda, aprendendo a controlar os seus impulsos, aprendendo a lidar com as emoções, aceitando a si mesmo e aceitando a vida de um modo mais tranquilo. Quero deixar também aqui uma reflexão de outro modo de ver o quadro patológico, como cita, por exemplo,
Bezerra de Menezes, em um dos seus livros chamado A Obsessão sob o Novo Prisma, que é estudado muito entre os grupos religiosos kardecistas, que promove uma visão de que há interações de energias sutis de seres, segundo a crença kardecista, que continuam tendo os mesmos desejos e vivendo, digamos, a mente deles é um contínuo que prevalece, então, segue adiante da morte biológica. Além do trabalho e das propostas de Kardec, há também, dentro das tradições budistas, a visão de que existem seres que se manifestam de um modo mais sutil, como eles dizem, corpos mais sutis, que captam as nossas energias, os nossos pensamentos, os nossos desejos e interagem conosco, que eles chamam de maras e nagas. Então, é importante que a gente possa ver que esse quadro que os religiosos dessas tradições chamam de obsessão ou de interferência desses seres, podem ser tratados, segundo a própria proposta da doutora Juliane, como terapias espirituais. Não só a Universidade de São Paulo vem desenvolvendo um trabalho sério a este respeito, que vale a pena, pelo menos, refletir, deixar um pouco o preconceito de lado, as visões muito radicalizadas ou então a priorísticas e pensar, será possível? Nós sabemos que muitas coisas não são possíveis, mas também não sabemos por que elas são ou não possíveis ou impossíveis. Então, é importante ter uma mente aberta, uma mente alerta para evitar também as manipulações, as lavagens cerebrais e olhar para os fatos e os saberes que estão disponíveis, que são resultados de muitas tradições, como as tradições mais antigas, que têm estudado o comportamento humano e tentado melhorar essa condição humana. Algumas religiões resumem ideias através de legendas, de rótulos, e seguem dogmas que são inquestionáveis. Então, algumas pessoas se adaptam a isso. Outras preferem não ter rótulos, não ter legenda para interagir com uma força maior, fazer uma conexão com o universo de um modo mais amplo, já que dizem, né? E já disse aqui no canal, que somos poeiras de estrelas. Então, nós fazemos parte de um universo muito mais amplo do que alcançamos e sabemos pouco de quase nada. A neurociência está abrindo muitas fronteiras, há uma necessidade de muitos estudos, mas que é possível pensar o ser humano num outro processo de construção, como diz Antônio Damasio em seus livros, que um deles, de que gosto muito, que o cérebro criou o homem. Isso aí deixo para vocês pensarem, polemizarem e discutirem, como conversarem com os amigos, baterem um papinho, mandarem mais mensagens para mim, como estão enviando. Nosso canal vai indo bem. Então, só para a gente ir finalizando, essa ideia da obsessão compulsiva, a subjugação de um ser que vive num corpo biológico por um outro que não está vivo neste corpo, é um fato conhecido nas tradições também da Umbanda, do Candomblé e de outras formas de misticismo também. Cito aqui, para quem gostar e optar por esta pesquisa, os livros dos médios de Allan Kardec. Existe também um conhecimento divulgado no Brasil, criado por Valdo Vieira, chamado Conscienciologia, que aborda os aspectos parapsíquicos e da mediunidade também como um comportamento que deve ser investigado, avaliado. Ele, Valdo Vieira, era um médico estudioso, muito dedicado, deixou uma obra que vale a pena ser pesquisada, avaliada, discutida, comentada, criticada, enfim, mas é uma grande contribuição. Leiam, então, os livros, existem muitas possibilidades de abrir a mente, e se você pode ajudar alguém que está perto de você, faça isso de modo rápido, porque é uma doença que traz graves consequências e outras patologias que vêm exatamente derivadas do transtorno da tricotilomania, como a depressão. Aí alguns casos de pessoas até que tentarem o suicídio porque não sabem lidar com a situação. Como de modo geral todas as pessoas quando lidam com fenômenos, com quadro
psiquiátricos ou psicológicos, elas tendem a negar primeiro e resistirem. Quando uma pessoa resiste a um tratamento, dizem os praticantes das religiões kardecistas, umbandistas e místicas, que ela está fazendo uma resistência porque está sofrendo a interferência de um ser intruso que não quer que ela saia daquela situação, que quer provocar sofrimento, talvez porque tenham tido laços em vivências passadas ou vidas passadas, como dizem alguns, e esses laços os tornam unidos numa relação patológica, e este ser sem o corpo biológico, ou espírito, ou alma, interfere na vida para que essa pessoa sofra aquilo que ela fez com que ela sofresse em outra situação vivencial em uma vida passada. Vale a pena analisar a possibilidade. Não há provas suficientes da reencarnação do ponto de vista científico. Já houve até tentativas de um pesquisador que procurou investigar 20 casos de reencarnação. E há também a vivência dos grandes mestres, dos meditadores e outras pessoas médios que têm vivências, lembranças desde a infância de experiências consideradas vidas passadas. Deixo aqui, como é a proposta do canal, trabalhar focando neurociência, psicologia, educação e os saberes que interferem, que valorizam, que incrementam, que nos dão possibilidade de vivência direta com fenômenos ainda desconhecidos pela psicologia, pouco estudado pelas ciências e agora investigado por alguns pesquisadores, como eu citei aqui hoje, da Universidade de São Paulo, e também a Universidade de Juiz de Fora já faz um trabalho assim há algum tempo. São passados alguns anos em que estive lá fazendo uma palestra e o debate foi muito interessante dentro da universidade, como tenho ido a outras universidades conversar de um modo mais aberto. Então, se você conhece alguém, ou se você passa por essa situação, meu amigo, minha amiga, saia dessa, procure ajuda, não tenha vergonha de procurar ajuda, e nesta vida humana não há superação sem esforço e não há heróis sem cicatrizes. Então vamos tentando uns ajudar os outros e superar as doenças físicas, as doenças mentais. Ainda há muito preconceito com a doença mental no Brasil, mas nós podemos, com bastante esclarecimento, como fazemos aqui, ir diminuindo esse medo de ter um distúrbio, um transtorno, um desconforto e procurar o psicólogo e o psiquiatra. Muitas pessoas dizem que quem procura psiquiatra e psicólogo é maluco. Nananina. Quem procura e busca uma ajuda está em condições de lutar e se recuperar. E é muito melhor do que seguir a vida empurrando conflitos, desconforto, uma vida ruim, porque a falta de conhecimento, ou preconceito, ou orgulho, ou medo impedem que você enfrente o fato. Então, até!